Tá começando mais um Papo de Mãe e dessa vez eu já vou começar com uma pergunta. Quais são os seus prazeres? Qual é o seu hobby? O que você, mulher, faz por você? Esse assunto tá sempre sendo comentado, mas a gente ainda tem a dificuldade de achar esse tempo pra gente. A gente ainda tem a dificuldade de achar o que é bom para a gente e ter esse tempo para o que é bom para a gente. Então, hoje, o Papo de Mãe vai ser sobre os prazeres, aquilo que traz prazer para a gente, além da maternidade, além da família. Então, está começando mais um Papo de Mãe Prazeres. Eu sou Patrícia Coiate, sou terapeuta, numeróloga e mãe de 2 meninas. Olá, meu nome é Melissa, eu sou mãe da Mirella, de 12 anos, também sou terapeuta e radiestesista. Então, esse é mais um Papo de Mãe. E isso, na verdade, é muito enraizado na gente, né? A mãe ter essa devoção, a mãe fazer as coisas para os filhos, a mãe correr para lá, para cá, correr para lá, e não ter tempo para ela, né? Eu entendia que eu não sabia quem eu era, né? Eu não sabia o que eu gostava de fazer por mim, né? Eu não sabia qual era a minha comida preferida. E ali eu tive um clique, assim, né, de, meu, não dá para ser só a mãe, né? E aquilo me chateava por eu não saber. Sabe a sensação de, nossa, minha vida é muito básica. Não tem um tchan na minha vida, sabe? Não tem um... Falta alguma coisa, né? Faltava alguma coisa, e eu não sabia o que faltava, né, na verdade. E é muito difícil, né? Porque a gente está na crença coletiva de que as mães têm que estar sempre à disposição a servir os filhos, né? E, aquilo ali me intrigava, sabe? Eu não sabia como fazer. Como eu vou saber o que eu gosto, né? Nem tenho tempo, aí me culpava, porque, né, trabalhava, não tinha tempo. Então, é um processo a gente conhecer nossos prazeres, né? E a gente precisa permitir, né? Como que foi para você, Mel, quando você percebeu, né, os seus prazeres? Olha, para mim, foi um pouco difícil de perceber, porque eu estava realmente muito desconectada de mim mesma. Mas eu percebo, olhando, né, para aquela Melissa do passado, que eu tinha uma crença de que eu precisava cuidar. Então, eu precisava cuidar da minha filha, cuidar da minha família, cuidar das pessoas de quem eu mais gostava, né? Porque eu tive, logo no início, quando minha filha era pequena, meu pai também ficou doente, então eu cuidei dele também. Então, assim, eu vivia para os outros e eu estava em segundo plano. E como você falou, eu vivia no automático, então eu não pensava no que eu gostava, como eu percebia que eu me sentia triste, que faltava alguma coisa para mim, mas eu achava que eu tinha que fazer aquilo, então eu vivia para aquilo, né? Então, praticamente a minha vida era servir as pessoas a quem eu amava. Então, assim, é uma coisa muito nobre, me preenchia de uma certa forma, mas ao mesmo tempo me esvaziava, porque eu não estava me preenchendo, eu não estava olhando para mim e para as minhas necessidades emocionais, que era essa nutrição, né? O que me faz bem, o que eu gosto, porque eu sempre tenho que abrir mão daquilo que eu gosto em função das outras pessoas, né? Como você estava falando, eu não sabia nem do que eu gostava de comer. Porque, por exemplo, você vai num restaurante, a gente acaba pedindo o que as outras pessoas gostam e a gente acaba se deixando de lado. E eu percebo que eu tinha muita desculpa assim, mas é que eu gosto de tudo,
Sim, eu gosto de tudo, mas naquele dia eu estava com vontade de comer o quê? É diferente, né? Porque assim, às vezes um filho quer uma coisa, o outro filho quer uma coisa, o marido quer outra coisa. Cada um pega. E aí, o que eu fazia? Ah, eu como aí o que sobrar. Vai sobrar de uma, vai sobrar da outra, porque eu como tudo, né? É nesses pequenos detalhes que a gente vai vendo, né? E aí que a gente tendo essa consciência, a gente precisa mudar. Bom, sim, eu gosto de tudo, mas o que eu quero comer hoje? O que eu Por quê? prefiro, né? O que eu É, escolho para mim. eu estou com vontade hoje, né? E eu vejo que até hoje é um exercício eu colocar o que eu quero comer, da forma que eu quero comer, né? E as minhas filhas até me questionam: ah, quando o papai não tá, você não faz comida que a gente gosta. Eu falei, mas eu faço a comida que eu gosto. E Porque elas aí, já estavam tão acostumadas de você sempre ceder, né? Que até é estranho, né, para elas. e assim, e o pai, querendo ou não, faz mais coisa do que elas gostam, né? A tal da facilidade. Falei, não. Falei, ó, vocês já dificilmente comem legumes, nesse dia vai comer isso que eu tô fazendo. E eu falei, eu adoro essa comida. Ah, mas eu não gosto. Falei, então, mas hoje você vai comer, É o que tem. porque é o que tem. Então, assim, é um processo a gente também se colocar, né? E voltando um pouquinho no papo de mãe passado com a Roberta, né? Que a gente estava falando das atividades dos filhos, que às vezes a gente tem que escolher entre a terapia e a atividade do filho, né? E a mãe sempre deixa a terapia, né? É isso, né? A gente ainda tem essa dificuldade de se priorizar. E aí, a gente não se prioriza e quer que os outros priorizem a gente. Exato. Às vezes a gente vem com esse discurso, né? Fulano não me dá valor. Mas e você? Você se dá valor? Porque se dá valor não é uma coisa única, são pequenos detalhes no dia a dia que a gente precisa se observar. Por exemplo, nessa escolha de um prato preferido. Ah, eu como de tudo, mas eu prefiro comer carne, eu prefiro comer peixe hoje. Ah, mas eu não gosto. Mas eu gosto, é o que eu escolho, porque a gente percebe que as outras pessoas ao nosso redor não têm dificuldade de escolher, não têm Não, dificuldade de se priorizar, mas se a gente vai abrindo mão das coisas que a gente gosta, do que a gente prefere, daquilo que faz falta para a gente vai a gente vai se esvaziando em função de outras pessoas. E aí é um ponto que até a gente não está se valorizando. A gente gosta de ser valorizado, então são pequenos exercícios diários que a gente precisa fazer. Por exemplo, um autocuidado. Quantas vezes a gente não sai correndo, né, com pressa, às vezes sai descabelado, mas o filho está penteado, a criança está bem arrumada, mas a gente não, a gente está daquele jeito. Por quê? Porque a criança tem que estar bem arrumada e a é. gente, né? E É, o nosso autocuidado e a nossa beleza, a nossa vaidade, né? Vai ficando em segundo plano nesse ponto. e assim, né? A gente começa de pouquinho, né? A gente não começa abrindo mão, né, de tudo que é importante pra gente. Ai, hoje não dá para eu fazer isso porque eu tenho que fazer tal coisa de não sei quem, de um filho, né? De um parente, né? De um marido. E aí, cada dia a gente vai abrindo esse buraco, vai cedendo mais. E aí, quando a gente vê, já não sobrou espaço para gente. Porque, não tem importância eu ceder um pouco. Realmente não tem importância a gente ceder um pouco. Faz parte do jogo social também, né? Ceder um pouco. É, é aquele balanço, né? Ah, vou ceder aqui um pouquinho, mas depois eu recupero ali. Só que o que acontece? A gente vai cedendo, 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 cedendo. Quando a gente vê, não tem espaço mais para gente, que a gente cedeu muito, né? Então, não é do nada que a gente percebe que
por exemplo, né? Como foi comigo que eu comentei de entrevista, né? Não é do nada que eu percebi, meu, o que que eu faço por mim? Né? Não foi de repente, foi depois de 2, 3 anos que eu percebi isso, né? E aí, para a gente retornar, dá para retornar. Só que é mais difícil, né? Então, se a gente tiver essa percepção, meu, hoje eu abri mão disso por conta disso, é consciência, né? Mas amanhã eu não vou abrir mão. Tem um pai ali para fazer o papel dele, tem a criança que também pode entender, né? E a gente aprende muito que isso é ser egoísta. Nossa, a mãe fez não sei o que para ela. Nossa, que egoísta, mas ela deixou de pagar atividade para o filho para fazer isso, né? Então, eu acho que as mães também têm muito essa questão do medo do julgamento. Acho que não só mães, mulheres, né? No geral, acho que as mulheres carregam muito isso de ser julgada. E como mãe, E aí você isso potencializa isso, né, como mãe. exatamente potencializa. Então a gente fica, né, insegura. Mas se eu fizer isso, o que vão pensar? Né? Que nem a gente conversou bastante no papo de mãe passado, né? Sobre isso, sobre a rotina dos filhos, sobre se não dá a gente deixar de fazer atividade, né? Tanto que eu coloquei, falei, mas eu gosto também, né? A gente se realiza também pelos filhos, né? Mas a gente precisa ter essa consciência até quando dá para a gente fazer e até quando não dá. Essa é a grande questão, ter a consciência, porque a gente vai fazendo, a gente vai vivendo na maior parte do tempo no piloto automático. Então, por quanto tempo a gente cedeu, abriu mão do nosso espaço pessoal, dos nossos gostos, das nossas vontades em função das outras pessoas? Ah, mas ela é pequena. Ah, meu marido está cansado. Mas e eu? Eu também estou cansada. Eu também fiz bastante coisa, mas a gente acaba cedendo, né? Né? Eu percebi isso, que assim, que nem eu estava contando lá, né, de levar para um bar exausta, que eu não quis, né, no papo de mãe passado. Mas eu percebi que, assim, eu fui abraçando. Vamos fazer isso junto, vamos não sei o quê. Eu fui abraçando as coisas. Por quê? Tá enraizado, né, que a mãe tem que ser esse polvo que abraça tudo. E aí, né, é até gozado, né? Que eu percebi esses dias que toda vez que eu ia no balé, eu ficava com uma dor no meu cóccix para levantar da cadeira de lá, e era só lá que eu sentia isso. Dava uma travada assim, e eu, calma, que, tipo, uma paralisia assim, momentânea, para eu conseguir levantar. E aí eu falei, gente, só lá tava dando isso. Porque eu não queria estar lá, né? Estava E pesado para você, né? ficou pesado para mim. Eu não queria abrir mão, né? Porque a gente se sobrecarrega. E eu, mas e se eu deixar, né? E aí, né, quando a gente fala, a gente já tá tão exausta que a gente já fala com 7 pedras na mão, né? Que a gente não vai falando, olha, não tô gostando, não tô ficando cansada, que não sei o quê. A gente já vai com a dita no corpo, já querendo brigar com todo mundo, né? É E geralmente quando a gente toma consciência, né? Quando já está doendo no corpo, quando a gente já está exausta emocionalmente, e aí vem em que forma? Em forma de cobrança das outras pessoas, em forma de frustração, às vezes até de grito, né? Com quem não tem nada a ver com isso, né? E aí a gente percebe o que eu estou fazendo, né? E aí que a gente se dá conta, às vezes nem assim a gente se dá conta, né? Às vezes ainda demora mais tempo, né? e assim, e a gente já chega com uma decisão sem, assim, nem precisava ter chegado a esse ponto se eu tivesse percebido antes, né? Então, é muito isso, a gente ver até que ponto a gente está abrindo mão da gente.
Eu acho que Porque isso vem numa questão de limites. A gente não sabe exatamente quais são os nossos limites. Então, a gente vai se espalhando e permite também que as pessoas se espalhem por cima da gente, sem que a gente perceba. Então, a gente vai permitindo, até que se torna insuportável. E aí a gente explode. E aí é quando as pessoas reclamam que a gente está, né, estressada ou está descontrolada com alguma coisa, mas ou até chega até num nível de depressão, mas por que isso? Porque faltou esse limite nosso em relação a gente mesmo, do que a gente vai abrir mão da gente e até quanto que as pessoas podem chegar, né, no nosso espaço pessoal. o copo, né, transborda. Eu lembro que logo que eu tive a depressão, né, eu fui, ela falou assim, seu copo transbordou. Ela falou para mim. Não dava Aquela mais. gota d'água que faltava, né? Um ponto mínimo é quando a pessoa fala assim: nossa, mas só por isso você ficou nervosa? Mas uma coisa tão pequena, mas essa era a gota d'água que faltava para transbordar, né? Pois é. E a gente, né, acha que precisa transbordar para as pessoas entenderem a gente. Eu acho que tem um pouco disso também, né? A gente acha que a gente falar antes, a pessoa não vai entender, né? A mãe fala assim: olha, sem estar surtada, sem estar cansada, sem estar estressada, a mãe fala assim: olha, não quero mais fazer isso, né? Que nem eu fiz do balé. Não quero mais levar. Às vezes a gente se sente culpada, né? Ah, mas não estava incomodando tanto, né? Então precisa incomodar muito para a gente falar: chega, não quero, né? É, Passou o meu limite. é isso, a gente não põe o nosso próprio limite. É o que você falou, né? A gente não entende o nosso próprio limite, então a gente não coloca o nosso limite. E aí vai ficando, né? Cada dia puxando de um lado, cada dia tendo menos tempo pra gente, cada dia ficando mais irritada. E aí a gente entra num ciclo, né? Porque a gente tem menos tempo pra gente, a gente se estressa com o filho, a gente se culpa, aí aproveita e continua não tendo tempo, porque, meu Deus, eu fiz tal coisa com meu filho. E aí entra no ciclo, né? E como que quebra esse ciclo? Criando um horarinho para você. Você fazer nada se você quiser. Ficar deitada na cama, olhando para o teto. Tá ótimo. Culpa. É o seu momento, né? Então, assim, a gente carrega isso, né? As mulheres, as mães carregam isso de ter que levar, né, a família nas costas, de ter que dar conta, né? Não é uma obrigação, é uma escolha, né? E como a Roberta falou no papo de mãe passado, né? O pai não ajuda, ele faz a parte dele, né? Exatamente. Os dois quiseram ter filho. Ele é pai, a gente é mãe. Então tá, como que você pode me auxiliar? E eu acho que falta a gente ser claro, olha, não estou dando conta disso. Como você pode me ajudar nisso? A gente nunca chega assim, a gente já chega lá extrapolada, não estou dando conta disso, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas assim, o homem tá vendo. Mas se você nunca reclamou, se você sempre fez sem reclamar, Ele acha que está tudo bem. tá tudo bem, né? Então, a gente precisa tirar esse medo de se mostrar vulnerável, de que não dá conta também, para que ele possa entrar e fazer o papel dele, né? Eu vejo aqui em casa que às vezes eu tô surtada e eu vou falar, né, com meu marido, ele pega e fala: não, mas isso é simples, é só fazer tal e tal coisa. Então, assim, a mulher, ela, né, viaja, né, tem coisas mirabolantes. O homem é mais prático. E às vezes a gente precisa um pouco dessa praticidade dele, não ficar, né, tão surtada, né? E a gente não dá essa oportunidade, né? Por isso que a gente se sobrecarrega, né? E a gente precisa colocar
pratos limpos. Isso, esse ditado, colocar em pratos limpos, né? O que está passando, né? Senão a gente vai ficar nesse ciclo, vai ficar ruim para o casamento, vai ficar ruim com os filhos, vai ficar ruim com a gente. Aí quando a gente vê, a gente está insatisfeita com a vida, né? Sabe, você tá falando dessa questão, né, de permitir que eles façam o papel deles, né? Você sabe que aqui em casa eu queria mostrar que eu era muito eficiente como mãe. Então eu queria fazer tudo sozinha, né? Então eu queria dar banho, eu queria amamentar, eu queria cuidar, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. E aí chegou num ponto que tava pesado. Mas não é que ele não queria fazer a parte dele, mas eu entrei na frente e quis fazer mais do que a minha parte, né? E não permiti que ele me ajudasse. Então, assim, essa colaboração, de permitir essa participação, inclusive na educação, de não achar também que a gente está certa o tempo todo, e contar com outros pontos de vista, porque às vezes eles têm uma solução mais fácil, mais rápida do que a gente, porque realmente às vezes a gente vai num plano mirabolante e a solução às vezes é mais fácil do que a gente tá vendo. E permitir essa participação deles em todas as áreas, mas a gente quer abraçar, né? A gente quer abraçar o mundo, que é para mostrar que a gente é muito boa mãe, que a gente é muito competente, né? Como mulher, como esposa, como mãe, né? Sim. A gente vai cometer erro. Exato, a gente quer ser perfeita, né? A gente quer ser Então, perfeita. eficiente, né? Ninguém é todo dia eficiente em tudo. E a gente, Exatamente. né? A E a gente gente não é. acaba sobrecarregando sem necessidade, muitas vezes, né? Então, esse estresse que eu tive de não querer não sei o quê, foi por isso. E eu parei e pensei, em que momento eu me sobrecarreguei? Eu quis agilizar para que ele tivesse o tempo dele na academia dele, as meninas fazendo a lição e não sei o que, não sei o quê, as meninas fazendo atividade, só que assim, eu pensei em todo mundo, menos em mim. E o que eu quero, né? Então, assim, ainda tem essas recorrências, né? E a gente precisa estar atento. Eu vi um videozinho esses dias, que eu até mandei pro meu marido, que a mulher tá falando assim que um casamento não é 50-50. Porque não existe isso. Porque tem. Aí ela falou: eu pergunto pro meu marido, hoje você tá quantos por cento? Ele fala, tô 20, né? Ela fala pro marido. O marido cobre 80 para dar 100% aos filhos. Tem dia que ele tá 40 e eu dou 60, né? Então, assim, não é estável. Eu faço minha parte, você faz a sua. É, é uma família, é uma equipe, Uma né? equipe. Então, assim, eu tô 40, meu marido vai dar os 60. Se ele, se ele tá 80, né? Se eu tô 80, ele dá os 20. Então, assim, é um equilíbrio diário, né? Para dar aos filhos o que eles precisam. Agora, se chega num ponto, cada um só consegue dar 20, ela fala, aí a gente para, analisa, sai para fazer alguma coisa junto para a gente se recarregar. Então, achei isso muito interessante, né? Porque assim, ele tem a responsabilidade dele de 50%. Assim como nossa, a responsabilidade não é só da mãe, é dos dois. Uhum. Só que a gente tem que entender que tem dia que a gente não vai estar os 50%, tem dia que ele não vai estar os 50%, e é não ficar nessa cobrança, né? É ser essa equipe, né? De ajustar, né? E cada um fazendo a sua parte, sobra tempo para todo mundo fazer, para ele fazer as coisas dele, para a gente fazer as nossas coisas, né? E a gente precisa colocar, né? Então, assim, começa colocando 10 minutos por dia para você.
vai aumentando por dia, antes de dormir, antes de acordar, na hora que as crianças estão na escola, né? Precisa ter esse momento de recarregar, né? Se tranca, fica 10 minutos a mais no banheiro, mexendo no celular, ouvindo música, né? O que você desejar. A gente se escolhe. Se a gente não escolher ter esse tempo para um hobby para gente, para um prazer para gente, nunca vai ter. Fazer rituais de cuidado pessoal, né? Acender uma vela para tomar um banho gostoso, né? Uma vela aromática, ou Sim, então usar óleos eu essenciais. gosto. Eu acho super importante esse conceito que você falou de equipe. E é uma coisa que eu falo, inclusive, para minha filha. Eu falo para ela, né? Ela já tem 12 anos, então eu falo para ela: você já sabe o que você tem que fazer em relação ao seu material, ao seu uniforme, aos seus horários. Então, se a gente é uma equipe, ninguém se sobrecarrega. Se eu não preciso fazer a sua parte, eu não vou me sobrecarregar. Então, faça você também a sua parte, que você colabora com a gente, porque aqui a gente é uma equipe, né? A gente não está competindo um com o outro e a gente também não quer se sobrecarregar. Eu não quero ficar brava com você. Então, faça a sua parte, porque aí todo mundo fica mais tranquilo, porque aí cada um faz a sua parte, né? E ninguém se sobrecarrega, porque às vezes os filhos ficam um pouco também esperando que a gente faça por eles, né? Aqui em Sim, casa eu percebo que a Mirella, ela assim, ela gosta, né, desse da gente ter que ficar em cima dela, de cobrar. vi, né? De, Exato, porque é um momento de estar junto, mas é uma forma pesada, né, das coisas acontecerem. Então eu falo para ela, né? Para ela não, para ela é super confortável. exatamente, para ela é confortável, mas assim, e aí a gente acaba se desgastando e desgasta a relação também de mãe e filha. E não precisa ser assim, né? Então, se todo mundo faz a sua parte, se a criança também colabora e começa a assumir responsabilidades em casa, de, por exemplo, lavar o seu próprio prato depois que almoça, né? Sim. Colaborar com o andamento da casa, todo mundo sai ganhando. Né? Então, a criança também vai desenvolvendo a responsabilidade. E a gente também não sobrecarrega e também não interfere na rotina do casal, né? Porque a gente acaba não estressando com o outro, né? Fazendo a criança também participar. É, é isso, né? Esses prazeres a gente precisa encontrar no nosso dia a dia, né? Para a gente ir se carregando diariamente, né? Então, assim, às vezes não é algo mirabolante, né? Às vezes é só sentar, ver uma série, sentar, ler um livro, às vezes, né? Eu falo, nossa, com uma vontade de deitar na rede à noite. Aí eu ponho a rede, deito lá, às vezes fico olhando as estrelas, às vezes fico mexendo no celular, mas assim, é o meu momento. Às vezes vem as crianças, às vezes vem. E claro, e aí com o tempo, a gente vai achando outras coisas que a gente gosta, a gente vai achando outras coisas que vai preenchendo a gente, que vai fazendo sentido para a gente. E a gente vai colocando, né, os filhos crescendo, essa possibilidade, né, de ter um hobby, de encontrar mais prazeres para a mulher, fica mais facilitado, né? Sim, porque a gente também vai ocupando o nosso espaço, né? A gente vai se acostumando com essa em se olhar, né? Então, assim, não precisa ser algo mirabolante. Ah, eu vou fazer uma viagem, eu vou para um spa, eu vou fazer uma massagem. Claro que são coisas deliciosas, mas não precisa esperar um momento grandioso. A gente pode fazer, por exemplo, chegou do trabalho, faz um escaldapé, toma um Sim, banho relaxante, né? Então, é aquele momento, é um pequeno momento, mas é um momento de você valioso, se né? permitir, né, descansar, relaxar, de estar ali com você, com seus pensamentos, organizar até os pensamentos, né? É. E é bem isso, né? Não foi porque a gente aprendeu assim, não foi porque a nossa mãe fez assim, a nossa avó fez assim, né? De se sobrecarregar, de não ter tempo, que a gente não tem, que a gente tem que repetir. A gente pode mudar, né? E esse é o convite desse papo de mãe, né?
trazer essa consciência de que a gente ter os prazeres nosso, individual, né? Ter os nossos hobbies, as coisas que a gente gosta de fazer, é uma escolha. E trazer para vocês essa perspectiva de escolher isso para vocês, né? E a gente está em constante mudança, né? A gente sempre está querendo conhecer coisa nova, quer testar coisa nova, né? E a gente precisa se jogar, né? A gente muitas vezes incentiva o filho a fazer uma coisa, só que a gente não faz, né? Então, é essa oportunidade, né? E a gente não pode jogar lá na frente, quando meu filho tiver 10 anos, quando meu filho tiver 3 anos, eu vou conseguir fazer, né? Pode ser que tenha mais tempo disponível para fazer, né? Só que a gente tem que pensar no agora. Agora, o que você consegue fazer por você diariamente? Tá bom, Exatamente. Como se sentir bem agora. Exatamente. né, bebezinho, claro que demanda muito mais, mas toma um banho mais demorado. Fala, olha, fica com o bebê que agora eu vou tomar um banho e eu vou demorar no banho. Então, se vira aí. Vai, toma o seu banho. O pai tá ali. Claro que às vezes a criança vai querer leite, o peito, né? Beleza, mas faz isso. Então, dá um mamar para a criança e vai depois do mamar. E aí você tem o tempo ali para ficar, né? A gente precisa criar esses hábitos, né? E como a gente cria os hábitos? Colocando perto de outro hábito que a gente tem. Então, por exemplo, esse tomar banho. Todo dia a gente toma banho. Então, depois do banho, coloca alguma coisa para você. Ouvir uma música, dançar, ler um livro, ler uma página do livro, né? Ler 5 páginas do livro. O quanto isso vai te preencher. É uma Exatamente. diferença extraordinária. Então, assim, a gente precisa fazer desde o começo com os nossos filhos. Algo que eu não fiz. Algo que a Mel falou aqui que também não fez. Não. Então, a gente está vindo do futuro falar para vocês. Façam. Porque eu só tive essa percepção que eu não estava me escolhendo quando a depressão bateu na minha porta. Que eu entendi que aí que aconteceu, né? Começou pequenininho, foi aumentando, aumenta tanto que me engoliu. Eu não tinha tempo para mim. O meu servir tinha que ser maior, né? Então, a chave é essa, é todo dia, não é esperar o filho ter 2 anos, 5 anos, 10 anos, quando o filho sair de casa, quando o filho casar. Porque, gente, a gente não sabe o dia de amanhã. E se seu filho não sair de casa? Não é? Não, e o interessante é que, por exemplo, você esperou tantos anos para você se olhar que quando chega esse momento, você está tão vazia de você mesma que você nem sabe mais o que você quer, né? Eu estava num ponto... Velhinha, né? É como se a gente nasce com uma chama, né? E a gente precisa de oxigênio, né? O fogo precisa de oxigênio. E aí a gente foi colocando um copo nessa velhinha. E aí, quando chegou, agora meu filho saiu de casa, agora eu posso. Essa vela já está quase apagada. E não Você já é não tão sabe mais, né? não é tão simples como a vela que a gente tira o copo, volta a ter oxigênio e o fogo volta. É diferente, a gente precisa abastecer esse fogo, a gente precisa achar o oxigênio para colocar ali, né? Então, assim, a gente precisa colocar esse oxigênio diariamente, não consegue diariamente, semanalmente, né? Mas precisa. Precisa. Eu lembro que eu esperei 10 anos para me olhar e eu não precisava ter passado por uma situação de
de estar tão estressada, porque eu estava num estresse tão alto, e assim, acaba descontando em quem não tem nada a ver com isso, né? E era o que eu estava fazendo naquele momento. Mas por quê? Porque eu estava tão, exatamente, eu estava sem esse oxigênio, né, de mim mesma, eu estava sem essa vitalidade, me faltava isso, porque eu vivi para minha filha por 10 anos. Então, eu matriculava ela em curso, levava no curso, ficava esperando e ficava fazendo lição junto e vivia em função dela, em função dos horários dela, em função da vida dela. E eu acabei me deixando completamente de lado. Na minha cabeça, naquele momento, olha só, eu achava que a minha vida estava menos importante que a dela, que eu não tinha que olhar tanto para mim. E eu falava isso. Assim, eu falava, não, agora eu não sou tão importante, quem é importante é ela. E não é verdade isso, né? Tá mudo. A gente coloca a nossa felicidade na mão de uma criança. E olha o peso que é isso para essa criança carregar o peso de te fazer feliz. Exatamente. Depois a gente vai fazer o quê? A gente vai cobrar. Eu fiz tudo por você e olha o que você me retribui. Então, assim, a gente tem que fazer sim pelo filho, mas sem esperar uma retribuição, porque a gente já está se alimentando, a gente já está vivendo a nossa vida, enquanto está nutrindo o nosso filho. E eu, por muito tempo, deixei isso de lado e esqueci que eu era a gente, né? E eu acabei, a maternidade, ela foi tão absorvente para mim, eu me absorvi tanto, né? Eu me nutri tanto dessa maternidade que eu esqueci de mim, né? E é claro que eu fiquei frustrada, e é claro que eu fiquei foi pesado, né? Não foi leve, porque a gente descobre muitas vezes, infelizmente, pela dor, né? Depois que a gente já está naquele estresse, depois que aquela gota transbordou o copo, né? Então a gente fala, não aguento mais, não aguento mais, tá sufocante. Mas a culpa é da criança? Não, porque fui eu que escolhi fazer isso. Exatamente. A gente escolheu, né? A gente escolhe até inconscientemente, né? Porque é isso o esperado, né? Escolhe mesmo essa maternidade de devoção, né? De servir, né? Porque muito tempo foi assim, né? E é isso, assim. E acho que uma coisa, né, também que cabe aqui a gente falar, a gente deu alguns exemplos, mas às vezes a gente não precisa do dinheiro. Ah, eu vou esperar sobrar um dinheirinho para eu ir fazer minha unha, para eu fazer meu cabelo. Não é isso exatamente que a gente está falando. O que a gente está falando é com o que você tem hoje. Volta lá na sua infância, fecha os olhos, recorda da sua infância. O que você gostava de fazer? Pular corda, dançar, dar gargalhada, conversar com as amigas, né? Houve música. Ouvir música, né? O que você gostava de fazer antes de ter os filhos, né? E aí, para mim, era mais difícil, porque até antes de ter as meninas, eu também não sabia. É toda essa questão, a gente estava inconsciente e a maternidade, por ser tão, né, por absorver tanto da gente, acaba fazendo com que a gente se olhe menos ainda, né? Então, se a gente já não era consciente, a gente fica menos ainda, né? E aí, com a dor, é que a gente vai se despertar, né? Aí a maternidade chegou, né? Tô aqui, não sabendo quem sou eu direito, seguindo automático, fazendo o que todo mundo quer. Chega a maternidade, ela engole, porque se a gente ainda não sabe quem a gente é antes da maternidade, com a maternidade, então, a gente fica à deriva, né? Porque a gente acha que a gente é essa mãe. Então, mais do que só para mães, né? Para mulheres, né? O que você gosta de fazer, né? O que, né? Então, eu fiz muito esse processo, assim, de me autoconhecer,
né? De ir para terapia para fazer esse processo, para eu poder me encontrar no que eu gostava, porque nem isso eu sabia. Assim, eu não sabia o que eu não gostava, nem o que eu gostava. Então, assim, não tinha nada. Do que você não gosta, Patrícia? Não sei porque se eu já sei o que eu não gosto, já tem um passo. Eu não sabia o que eu não gostava, eu não sabia o que eu gostava. E aí, não tinha muito para onde ir. Tive que ir cavando, né? Fui para terapia. Eu sempre gostei de falar, né? Então, assim, isso era muito fácil para mim, assim. Mas também, muitas vezes, não tinha com quem eu me abrir verdadeiramente. Então, a terapia trouxe essa oportunidade, né? De eu me mostrar de verdade, falar o que eu E é pensava. esse espaço, né? Porque a gente fala, mas é aquela coisa, né? As pessoas perguntam: tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Mas por dentro você tá derretendo, você não tá bem, mas a gente tem que mostrar, né, que tá. E até hoje, assim, você vai, manda uma mensagem, tá tudo bem? Todo mundo responde no automático tudo, você não sabe o que aconteceu. Não, então não tá tudo bem. Já tá no automático. Oi, tudo bem? Tudo bem. Você não sabe o que aconteceu ontem, né? Então, assim, não está. A gente já não tem essa presença, né? Essa consciência ali. Porque tá no automático, tá tudo bem. Mas você tá resfriada, tá com cólica, não sei o quê. Então não tá tudo bem. E a Você tá gente tá frustrada, tá deprimida, né? com raiva, tá cansada, mas a gente não pode falar, né? Então, assim, essas pequenas percepções, né? Então, esse papo de mãe, ele é muito importante, né? Porque ele é de prazeres, né? Então, assim, que te dá prazer? Não é só ter um tempo para mim. Não, mas tem que ser um tempo que te dê prazer. E às Um vezes, tempo significativo, né? Que tenha significado para você, né? significado, exatamente, é a palavra. Não é só rolar o feed do Instagram e assistir um monte de videozinho. O que eu realmente gosto, de que filmes eu gosto de assistir, de que séries eu gosto. Agora eu vou tirar um momento para assistir a minha série favorita. Eu vou tirar um momento para assistir o meu filme favorito. Eu Para vou ler, escutar a minha música. ter música. E não precisa ter ninguém para fazer junto. A gente precisa fazer isso muitas vezes sozinha. Exatamente, exatamente. E você estava falando, né, de não saber o que você não gosta, de saber o que você gosta e também não saber o que você gosta e não saber o que você gosta. Então, assim, é aquele estado que você está tão dormente, né, em relação à sua própria consciência, em que você fala, tá tudo bom, tanto faz, escolhe você, né? Você não Então é está aquilo. vivendo, né? A gente está só sobrevivendo. Está seguindo o Exatamente, a dia a sobrevivência, dia, sem olhar, sem curtir, sem aproveitar, né? sem Porque apreciar, né? sem presença, né? A gente não está vendo, a gente está respondendo, tá tudo bem, tem que levar a criança na escola, tem que fazer isso, tem que fazer comida, tem que fazer mercado, tem que trabalhar. Mas, Até quando vai ser possível viver no piloto automático, né? exatamente. Gente, é chato, mas o que tem de bom nisso? Eu acho muito chato ir no mercado fazer compra. Mas o que tem de legal ir no mercado fazer compra? Você já falando, Escolher, por exemplo, os produtos que você mais gosta. exatamente, escolher as frutas. Então, é isso, assim, é chato, mas vai e tenta ver o que tem de legal ali. Porque a Mel falou, estou escolhendo uma coisa que eu vou comer, né? Muitas vezes a gente prepara a comida que todo mundo gosta. Quando a gente está sozinho, a gente vai e faz qualquer coisa que está rápido, né? Eu já tive essa percepção para mim. Eu não monto a salada,
num bowl, não faço uma preparação. Vai de qualquer jeito, põe ele no prato mesmo, tempera no prato, isso aqui, isso aqui. Por que para mim eu não posso colocar uma mesa bonita, colocar no bowl, colocar essa salada? Por quê? Porque eu não escolhi fazer isso. Para você ver como é um exercício, né? Você se colocar em primeiro lugar, o merecimento. Por que você não merece uma boa apresentação? Então, assim, o ritual, ele não é só sobre o sagrado, ele é tudo. Então, pode ser o cuidado pessoal na higiene, ou então cuidado da beleza, ou até em preparar uma refeição, né? Colocar uma mesa bonita, né? Fazer uma salada com uma apresentação. Porque a gente quer o prático, né? Ah, o prático é aqui rapidinho, não quero ter trabalho, porque depois não quero lavar louça, mas para os outros a gente faz. Então, às vezes, seu momento de prazer vai ser colocar uma mesa bonita, bem posta, com a comida que você quer, para você, às vezes, comer sozinha. E que delícia você estar comendo o que você quer numa mesa bonita, não é? Exatamente. É você se colocar em primeiro lugar na sua vida, né? É. E às vezes, o primeiro lugar vai variar numa demanda de filho, né? O que a gente estava falando da equipe do marido e da mulher, cada um é 50, mas não é fixo 50, ele é mutável. Então, às vezes, tem dia que a gente vai precisar fazer. Ah, hoje aconteceu um imprevisto, não vou conseguir ter o meu tempo. Tá bom, mas então, que outro momento eu vou conseguir ter meu tempo? Porque senão Ou a o gente que eu fica vou conseguir rígido. fazer com o tempo que eu tenho? É, a gente fica rígido. Então, essa questão, né? A gente precisa ser flexível, mas ao mesmo tempo saber ter o nosso tempo. Porque se a gente é flexível só com os outros, só para as coisas dos outros, né? Exatamente. A Não, gente tem que ter a justa medida entre o nosso limite e a flexibilidade, né? Porque se a gente não tem limite e é flexível demais, a gente se espalha e as outras pessoas também se espalham e começam a ocupar o nosso espaço. E aí a gente fica sufocado. Agora, se a gente sabe a justa medida entre o limite e a flexibilidade, a gente sabe em que ponto que a gente pode abrir mão de certas coisas e que ponto que você fala, não, disso aqui eu não abro mão. exatamente. Porque a gente precisa ter os nossos prazeres, né? Nosso pequeno prazer, nosso grande prazer, mas precisa ter, precisa começar. Então, o convite do papo de hoje é para vocês começarem a ter contato com o que traz prazer para vocês, só para vocês, sem ser a comida que todo mundo gosta, sem ser a música que todo mundo se diverte. Qual é a sua escolha? Exatamente. É esse o convite de ter consciência dos próprios, das próprias vontades, dos seus próprios pensamentos, né, das suas próprias escolhas e saber se colocar em primeiro lugar, na justa medida também, sem ser egoísta, né? A gente encerra o papo de mãe com esse convite, então, para vocês se olharem, criarem esse tempo para vocês se escolherem. E a gente se encontra num próximo papo de mãe daqui 15 dias. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo Papo de Mãe.